pessoal. Vocês estão me ouvindo todos? Legal. Pelo horário, eu não sei mais se é bom dia ou boa tarde, né? Depende da percepção da pessoa. O meu boa tarde é depois do almoço. Então, para a gente não ficar ali no meio termo, bom dia, boa tarde para vocês. Eu queria dizer que é uma honra e um prazer de estar aqui hoje com todos. Agradecer o convite da RL, do Caio especificamente, né? E dizer que é uma oportunidade de estarmos aqui hoje trocando esses aprendizados, fazendo networking, tendo essa troca de experiências. E é isso, eu acho que esse espaço também, né, de ter esse espaço exclusivo para as escolas aqui, é muito bacana, que a gente consegue realmente, de fato, interagir com o nosso dia a dia aí, com as pessoas que entendem do que a gente realmente passa, né? Então, deixa eu explicar um pouquinho para vocês aqui, falar um pouquinho sobre mim. O Caio falou, mas vamos lá. Eu sou supervisora de compras na escola Beit-Yakov. Eu estou lá um pouco mais de 4 anos. Além da área de compras, eu também supervisiono a área de almoxarifado da escola. Então, hoje nós somos em 9 colaboradores no total, sendo 5 pessoas na área de compras e 4 no almoxarifado. Tenho 17 anos na área de compras e suprimentos. Comecei muito novinha na área de compras, né? Eu costumo dizer que a área de compras é uma área que ela não forma profissionais naturalmente. A gente acaba caindo na área de compras em algum momento. Eu não sei se vocês acabam tendo essa mesma percepção, mas eu já tive a oportunidade de conversar com alguns profissionais da área e compartilhar do mesmo sentimento. Mas, para mim, foi muito promissor, eu me identifiquei desde o começo, então, para mim, foi muito bom, eu permaneci na área, me especializei, estudei e pude passar por algumas experiências no mercado. Eu nasci na indústria, na verdade, né? Não tenho muito tempo na área da educação, apenas os 4 anos que eu estou na Beit-Yakov. Então, eu nasci da indústria, eu comecei na indústria da construção civil, depois eu migrei para a indústria química. E aí, com uma reformulação dentro da escola, uma reformulação de diretoria, eles me chamaram para que eu pudesse trazer um pouco desse meu know-how e expertise da indústria para que a gente pudesse realmente implantar processos, que foi isso que os meninos disseram aqui antes de mim, e muito bem, meninos, obrigada aí pela palestra de vocês, tá bom? Falando um pouquinho aí sobre a Beit-Yakov, para quem não conhece, a Beit-Yakov é uma escola judaica, é uma escola religiosa, é uma escola trilíngue, tá? Hoje nós atendemos desde a educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. E esse ano a escola ela celebra 25 anos e ela assume um novo e significativo desafio, que é formar a segunda geração de alunos, filhos de ex-alunos que agora retornam como pais. Então, a gente acredita que esse é um ciclo de muito aprendizado, mas que a gente acredita que estamos no caminho certo. Fruto disso, hoje a escola ela tem um pouco mais de 1.000 alunos, especificamente da comunidade judaica, tá? E na escola hoje a gente tem um pouco mais também de 500 colaboradores que fazem, entre pedagógico e back-office, fazem com que isso aconteça e que a gente impacte positivamente a vida dos alunos, que esse é o propósito. Bom, os meninos já falaram muito bem aí sobre o cenário de compras, como ele mudou, né? Desmistificando aí o cenário de compras por muito tempo, e eu participei dessa operação aí, ele sempre foi taxado como uma área extremamente operacional. E ela mudou totalmente. A ideia não é mais essa, o cenário de compras ele se tornou estratégico. O Ederson falou aí um pouquinho sobre a gestão corporativa em escolas, o Tarcísio falou aí sobre a inovação em negócios educacionais. Não vou entrar muito nisso, porque eles já falaram bastante. Porém, para que isso possa acontecer, o que nós precisamos? De pessoas, né? Sem as pessoas, a gente não consegue tirar isso do papel e a gente não consegue realizar, de fato. E aí, quando a gente fala de pessoas, a gente fala também do quê? De relacionamento. Então, é uma duplinha ali. Pessoas mais relacionamentos é a influência que nós, como profissionais da área de compras, temos dentro das companhias, das escolas, né? E também fora com a gestão de fornecedores.
Então, vamos lá. Vamos falar sobre habilidades comportamentais? Não é só o que você sabe, é como você se comporta e a forma como o processo ele é conduzido. Então, pessoal, muito tem se falado sobre, o Caio até deu um briefing aqui, no mundo corporativo, sobre hard skills e soft skills. Então, só para a gente conseguir diferenciar o que seria cada um, as hard skills são as habilidades técnicas específicas que a gente aprende através de estudo, prática, treinamento, e ela realmente abre portas, né, para a gente no mercado de trabalho. Porém, diferente da hard skills, a gente também tem as soft skills, que elas estão mais relacionadas aos comportamentos, às habilidades, a forma como você se comunica, a forma como você se relaciona, tá? Soft skills, diferente das hard skills, elas estão ligadas mais à personalidade e às atitudes que nós, como profissionais dentro da área de compra, temos. Vou deixar aí uma perguntinha e depois uma resposta para a gente refletir sobre isso. O que faz duas pessoas com conhecimentos técnicos semelhantes terem resultados diferentes? Hard skills são as ferramentas que você carrega na caixa. Soft skills são a sabedoria para saber qual delas usar e como trabalhar em equipe para construir a obra. Então, o pontapé inicial é a hard skills, mas se você não tiver soft skills, você não fica, você não consegue se manter, você não consegue atingir resultados, porque a soft skills está ligada a pessoas, e é o que a gente já tem falado muito, falou ali no painel geral, né? O pessoal comentou bastante, e os meninos aqui também. Então, eu selecionei, dentro das soft skills tem muitas coisas, né? Uma gama de habilidades que a gente podia explorar, mas eu selecionei aqui 3 que eu acho que fazem total diferença no cenário de compras. A gente vai falar sobre comunicação eficaz, inteligência emocional e proatividade. Bom, pessoal, entrando um pouquinho aí dentro do processo de compras, comunicação eficaz. Primeiro de tudo, clareza nas solicitações. Eu não sei se vocês passam por esse problema. Eu já passei muito, hoje um pouco menos, através das implantações que nós fizemos na escola, mas ainda tem ruído. Por quê? Eu costumo dar o exemplo da mesa. Eu quero uma mesa. Quantas unidades? Uma mesa. Tá bom. O que mais? Às vezes nem o solicitante sabe qual é a mesa que ele quer, né? É uma mesa redonda? É uma mesa quadrada? É uma mesa oval? É uma mesa para quantas pessoas? Qual é a medida? Quais são as especificações? Então, assim, essa é uma dor que a área de compras tem muito. Então, primeiro de tudo, a gente realmente precisa ter essa clareza nas solicitações, precisa conversar com o solicitante na ponta e precisa pedir que ele especifique o máximo de informações, tem um link de referência na internet, tem uma foto, tudo que você tiver, compartilha para mim. Por quê? A gente compra muita coisa, com especificações totalmente diferentes, além de produtos, serviços, né? Mas, assim, isso precisa ter muito claro. Padronização da comunicação. Então, o que nós fizemos lá na Escola Beit? Eu sei que não é o cenário de todas as escolas, como o próprio Tarcísio disse, mas eu entrei na Beit para fazer uma implantação de processo. Então, hoje lá nós temos o sistema TOTUS RM, é um sistema excelente, um banco de dados ótimos. Então, nós tiramos as solicitações do papel, do WhatsApp, do e-mail, do corredor que eu estou passando e o amiguinho me pede, do sinal de fumaça, e a gente centralizou tudo dentro do sistema. Então, assim, cada centro de custo, cada segmento tem pelo menos 2 pessoas que têm acesso, porque na falta de uma tem a outra, e ela sabe manusear. Ela vai entrar dentro da solicitação, ela vai colocar o produto que ela quer, ela vai especificar o serviço, com todas as informações na clareza das solicitações, e aí a gente vai conseguir dar sequência. Porque aí ali também a gente consegue ter o banco de dados e o histórico, da ponta inicial até a ponta final. Então, ali a gente passa por solicitação de compra, cotação, aprovação. O gestor aprovou? Então, vamos comprar. Ordem de compra fornecedor, material chegou, recebimento de nota fiscal, lançamento financeiro,
contábil e controladoria. Então, a gente vai ter tudo amarrado. Então, isso é extremamente importante. Escutativa. A gente precisa sentar e ter paciência com o nosso colega de trabalho. Ah, mas o meu colega, eu não consigo falar com ele não me recebe na área. A gente tem que ter. Se a gente não tivesse escutativa, se a gente não for lá, olha, vem aqui, o que você realmente precisa, especifica para mim. Então, a gente realmente precisa ter essa paciência quando a gente fala em comunicação eficaz. Registro e documentação. Então, assim, eu tenho uma frase que eu falo para a minha equipe sempre. Gente, dito pelo não dito, vale o que está escrito. Vocês... É uma que eu aprendi hoje aqui. Mas porque, assim, tem muitos alinhamentos, né? O tempo todo. São coisas diferentes que a gente faz. Estava conversando com os meninos ali. Compras é um departamento extremamente dinâmico. Então, às vezes, pediu alguma coisa e tal. Ah, mas eu não consigo mais colocar na solicitação porque você já mandou para aprovação. Ah, então vamos trocar e-mail. Eu não gosto nem muito de WhatsApp, inclusive. Eu prefiro o e-mail, que ele é o caminho ali corporativo e eu tenho acesso. Por quê, gente? Se acontecer qualquer problema, porque vai acontecer. Porque acontece. Eu tenho documentado. Olha, eu conversei com você, a gente combinou isso, tudo mais. Então, assim, sempre deixem tudo registrado, porque palavras, o vento passa e elas levam, né? O registro não. Então, a gente sempre tem que ter essa relevância aqui. E a melhoria contínua, é o que eu falei, errar a gente vai. Mas é errando que se aprende, né? Então, através do erro, a gente aprende. E quando acontecer lá na frente, eu vou lembrar daquele problema e eu vou falar, não, aquele problema aconteceu e aí eu consegui resolver daquele jeito, então agora eu não vou errar mais. Inteligência emocional. Esse é um ponto difícil, né? Eu acho que a inteligência emocional, ela é muito difícil e ela é um trabalho constante, não só na vida profissional, mas na vida pessoal também. Então, aqui no caso de compras, a gente tem negociações, às vezes, muito duras, a gente tem a pressão interna, né? Então, a gente sempre tem que ter na mente o seguinte, a seguinte frase: o que me tira do eixo? Quando a gente identifica isso, a gente consegue reagir melhor e não por impulso. Empatia estratégica é se colocar no lugar do outro, né? Então, assim, às vezes, a gente está ali numa pressão interna, a gente precisa da ajuda do fornecedor para atender uma coisa num prazo mais urgente e o fornecedor não consegue. Ou a gente acaba tendo algum momento mais caloroso com o colega de trabalho, mas vocês já pararam para pensar também que ele pode estar sob pressão? Ou o fornecedor também sob pressão? Então, ter esse open mind, né? Essa visão mais aberta e realmente ter o diálogo e conversar e tentar se colocar no lugar do outro. Gestão de conflitos, problemas vão surgir, né? O que vai diferenciar é a comunicação. Então, foque em solução, não em culpa, né? Use fatos, não emoções e tentar sempre manter o profissionalismo. Resiliência, recuperação e crescimento. É aquele momento que, às vezes, a gente acha que, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Essa pessoa, ou eu combinei com o fornecedor um prazo, ele não me entregou, vai impactar no evento, ou vai impactar em alguma coisa dentro da sala de aula, ou em facilities, ou em qualquer processo ali. E, às vezes, a gente acaba tendo ali um problema ou outro, mas é a recuperação e o crescimento disso. É a gente saber ter a resiliência de se libertar disso, né? E a recuperação e o crescimento desses problemas que a gente passa. E a prática diária é o mais importante. É fácil controlar isso? Não, não é fácil. É muito difícil. É uma lição diária e é uma lição constante. Mas se a gente fizer todo dia tentar um pouquinho, a gente consegue. Aos poucos a gente vai se aperfeiçoando. Não sei quanto tá. Proatividade. Antecipe demandas. Então, assim, lá nós temos as demandas que todos têm aqui, itens de prateleira. Vou dar exemplo, copo, papel sulfite, né? Que demanda muito tempo. Se a gente for parar para pensar, demanda sim, muito operacional. Então, o que a gente faz? A gente antecipa essas demandas. Se eu sei que são materiais que sempre vai ter utilização e saída e eu compro ele mensal, eu vou fazer um combo com o fornecedor. Vou fazer as cotações e vou fechar com ele ali pelo menos 6 meses.
Então, aí eu já faço uma compra programada e eu consigo também fechar um valor e um combo. Então, acho que isso é importante a gente trabalhar em cima disso, porque aí a gente também consegue abrir espaço e tempo para pensar em coisas mais estratégicas. Desenvolver fornecedores, buscar novos parceiros. A gente nunca pode ficar na mão de uma única pessoa. Independente se seja serviço, se seja... É óbvio que tem contratos também, né? Que aí a gente tem a questão de fidelização. Mas, assim, alguns produtos específicos, a gente sempre tem que ter plano B, a gente sempre tem que ter plano C. A gente não sabe o que pode acontecer, né? Então, isso a gente precisa ter tempo para sempre desenvolver novos parceiros. Sugerir melhorias no processo. Eu gosto bastante de conversar com a equipe, às vezes individual e muitas vezes em equipe, porque nessa troca a gente sempre consegue, eles sempre conseguem falar alguma coisa que eles acham que pode melhorar no processo e ali entre eles mesmo, né? Então eu acho isso super bacana, porque às vezes a gente está tão focado ali no dia a dia e tal, e a gente não consegue ter esses 10, 15 minutos. E ali, com todo mundo conversando, todo mundo se sente à vontade, todo mundo se sente tranquilo, né? Porque, às vezes, um está mais focado em um processo, o outro está em outro, então a gente consegue ter mais visão e vertentes também, tá? Acompanhe pedidos e comunique-se antes de ser cobrado. Isso aqui é importantíssimo, né? É a organização do trabalho. Então, eu tenho que acompanhar lá diariamente o que foi pedido para mim, qual é o lead time do fornecedor e quando ele precisa ser entregue. Então, eu não preciso chegar no dia ou um dia depois, a pessoa ligar para mim e falar assim, olha, isso não chegou para mim. Eu posso me antecipar. É a organização do trabalho. E tenha senso crítico, senso de dono, né? Mas questione valores. Questione algumas coisas que você acha que você pode melhorar. Ah, mas por que isso? Olha, mas eu já vi isso, eu tive a oportunidade de ver que talvez isso seja até melhor disso do que você está me pedindo. Eu acho que quando a gente segue esses passos e a gente consegue ter esse relacionamento próximo com os colaboradores internos, porque nós somos agentes de transformação, né? Então, os colaboradores internos são os nossos stakeholders. Então, acho que a gente consegue, sim, essa abertura de trazer melhorias e pensar como dono mesmo, pensar se o dinheiro fosse seu, né? Eu acho isso também importante. Deixa eu compartilhar um case aqui, tem uns pequenos minutinhos, né, Caio, com vocês, super rapidinho. Lá na escola, quando eu entrei, a gente não tinha nada muito organizado, e eu entrei para fazer uma implantação, e a gente fez algumas mudanças também de pessoas, enfim. E lá nós temos os centros de custos divididos, né? Então, o que eu fiz? Eu falei assim, gente, vamos fazer o seguinte. Hoje, eu sou a supervisora, eu tenho 2 compradoras e eu tenho um estagiário e um auxiliar. O estagiário ajuda as 2 compradoras. 2 compradoras. Se a gente tem hoje 30 centros de custos, 15 fica para uma e 15 fica para outra. Porque aí a gente não vai ter aquela questão, e agora? Quem que vai atender isso? Eu também não preciso ficar direcionando, perdendo tempo. Vocês já vão saber que aquele centro de custos é de responsabilidade de vocês. Então, nós fizemos essas divisões, alguns centros de custos mais complexos, né, do que outros um pouco mais tranquilos, mas a gente conseguiu fazer essa mescla bem bacana. E aí eu tenho um estagiário que acaba ajudando as 2 também. E o que eu sempre falo para as meninas? Gente, vai lá no departamento, no segmento e conversa. Tenham essa troca, né? Tenham essa abertura, tenham esse diálogo. Porque quando a gente tiver algum problema, vai ser mais fácil resolver. Então, é bacana ver que depois de 4 anos a gente teve esse amadurecimento no processo. Hoje a gente é muito mais próximo dos stakeholders, as meninas inclusive, né? Eu também tento manter, obviamente, essa proximidade com todos. Mas, às vezes, liga, né, um colaborador interno e fala assim, cadê a Vivi? Fala, a Vivi está almoçando, eu posso te ajudar? Não, tudo bem, tá tranquilo. Quando ela voltar do almoço, você pede para ela me ligar. Porque eles criaram essa confiança na compradora que atende a carteira deles e que é responsável pelo centro de custo. Então, isso é muito bacana, é um amadurecimento do processo e eu gostaria de compartilhar com vocês, super breve. Tem muito mais coisas, né, que a gente gostaria de
de dar ideias, de fazer essa troca, mas foi algo que funcionou muito e que tem ajudado muito e que tem feito total sentido e que hoje eu posso falar para vocês que é um dos grandes resultados e isso diferencia muito no departamento de compras, quando a gente tem esse contato e esse relacionamento positivo com as pessoas. Bom, quem desenvolve essas habilidades torna-se mais estratégico, tem mais influência interna e gera mais economia real. Lembrem-se, conhecimento, as hard skills, ela abre portas, mas o que realmente constrói valor é o comportamento, que são as soft skills. Obrigada, pessoal.